Olá, novamente, bem-vindo a todos ao canal Ricardo Marcondes, o 979, né? O poder da palavra de Deus, né? Tanto também na minha vida, como também nas suas, né? Meus amados irmãos, meus amadas irmãs, né? Para você entender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o tema de hoje bíblico é sobre fé, né? Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da palavra, né? O dom de Deus é o tema de hoje, bíblico. Tudo é Bíblia, viu, irmãos? Bem-vindo ao canal, né? Ricardo Marcondes aí, 1979. É o canal do entendimento aí da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja gostando aí do canal, né? Compartilhe o canal, se inscreva no canal, fique à vontade, né? Se você também quiser dar um like, pode dar. Caso você não queira fazer, também não tem problemas, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja aí, chega até a tua casa aí, a tua família, que você seja uma pessoa abençoada pelo poder do Espírito Santo. Bom, meus amados, abre sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 7, o tema de hoje, né? Hebreus, capítulo 7, né? A palavra do Senhor, aliás, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? Abre a tua palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? O que é fé? É o que todos nós precisamos. O que é fé? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao canal. O que é fé? Hebreus 11, versículo 1. A fé é a firme garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, quer dizer, ela é a firme garantia, né, das coisas que esperamos e a prova maior das coisas que a gente não vê. Então, essa é a fé. Tá bom, meus amados irmãos? Que sejam abençoados aí pelo poder do Espírito Santo. Então, vamos lá falar o que significa a palavra fé no tema de hoje, né? Tema bíblico, um tema importante aí para todos nós, né? Buscando o conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para você que está aí, né, querendo entender o que é o tema de hoje, bíblico, é sobre fé. Então, a fé é a firme garantia do que se espera, né? Mas é a prova do que não se vê, é a prova maior do que as coisas que não se vê. Tá bom, meus amados? Sejam bem-vindos ao canal aí, né? E vamos lá, vamos entender o que é a palavra de Deus. Ó, a Bíblia, fiz um resumo aqui para você poder entender o Evangelho, o tema bíblico sobre fé. A Bíblia nos ensina, né? Ela nos ensina, ela nos corrige, né? Como está escrito em Timóteo. Então ela nos ensina aí que a fé é a fundamental para uma vida cristã, né? A fé tem poder, por incrível que pareça, né, meus amados irmãos? A fé ela tem poder, né? E pode fazer toda a diferença na sua vida, na sua própria vida. Então, quer dizer, ela tem um poder imenso se você não duvidar, né? Porque o inimigo ele quer que você duvida, ele quer que você duvida das coisas de Deus. Ele não quer que você conheça o que é de Deus, o prazer que ele tem é trabalhar 24 horas, né? Com a paciência que Satanás tem. Ele tem uma paciência tremenda, porque ele tem o prazer de trabalhar 24 horas ali, trabalhando na sua mente, querendo trabalhar na sua mente, né? Querendo trabalhar, jogar, lançar a flecha, para que você não conheça o que é as coisas de Deus. Por exemplo, tudo que pertence a Deus, ele detesta, ele odeia. Satanás, ele faz isso com as pessoas. Ele oprime, ele escraviza, né? Ele faz que você perda o seu tempo, a maioria do seu tempo, com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Então, o poder da fé, meus amados, ela faz muita diferença, né, em sua vida, né? Ó, a Bíblia nos ensina que a fé é fundamental para uma vida cristã. É um resumo que fiz. A fé tem um poder e pode fazer toda a diferença na sua própria vida. Ela pode fazer toda a diferença na sua própria vida, né? O que significa ter fé? Vamos lá, vamos entender o que é fé. O que significa ter fé? A fé é acreditar em uma coisa mesmo quando não a vemos. É você acreditar numa coisa que você não viu. Isso é a fé, né? E quando vocês têm certeza sobre aquilo que você acredita, você tem fé, né? Em Hebreus capítulo 11, que eu acabei de ler, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, né? E a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos, né? Mas é a prova maior das coisas daquilo que não vemos, né? Por que precisamos de fé? Meus amados irmãos, meus amadas irmãs aí, né? Para você que está aí gostando do canal, do entendimento da palavra,
é o tema de hoje sobre fé, o poder da fé na minha vida, o poder da fé na sua vida, né? Ela faz uma diferença tremenda se você aplicar a sua fé da maneira correta. Então tem vários tipos de fé. A fé tem que ser no nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Por que precisamos de fé? Se você quer agradar a Deus Todo-Poderoso, né, o Altíssimo, né, o Deus Eterno, se você quer agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe. Primeiramente, você crê que Deus existe. E a fé é a base para um bom relacionamento com Deus. É a base, né? Sem fé é impossível você agradar a Deus, né, meus amados? E aqui, a segunda explicação aqui está escrito em Hebreus, né? Abre a sua Bíblia em Hebreus mesmo, né? Já está o capítulo 11 aí, o versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Quer dizer, que se você chegar até Deus, né, se aproximar de Deus através do que? Através das Sagradas Escrituras, que você conhece a Deus através das palavras, viu, meus irmãos? Da Bíblia, da mensagem de Cristo. Então, a Bíblia claramente fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível você agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima pensa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Você terá uma grande recompensa, né? Se você buscar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, a recompensa você já sabe. Se você não sabe, a recompensa é a vida eterna. Quer recompensa maior do que todo o ouro, toda a prata que há neste mundo? Às vezes a pessoa se apega só às coisas do mundo, esquece as coisas de Deus, que é o mais importante, é a vida eterna. E as pessoas, infelizmente, né, estão agitados, estão na correria do dia a dia, buscando só as coisas materiais, né? Esquece totalmente aí das coisas espirituais. Sabemos, irmãos e irmãs, que é o Deus Todo-Poderoso, né, através do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, né, que Deus enviou sobre nós para morrer por nossas vidas. É Ele que dá o fôlego da nossa vida. Quando você acorda, você abre seus olhos de manhã, é o fôlego de vida ali que Deus está te dando. Há mais um dia, mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade, né? Para você ir trabalhar, se levantar, né? É Ele que dá a permissão. E às vezes a gente é ingrato. Muitas pessoas são ingratas, né? Por viver uma vida tão agitada, né? Uma vida que só o mundo oferece, ali, só os bens materiais da terra. E as pessoas, o que acontece? As pessoas deixam de agradecer, deixam de fazer o correto na presença do Senhor, é agradecer, né? Agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por abrir os olhos, né? A pergunta é, será que você, quando abre o olho, você agradece ao Senhor? Será mesmo que você, quando acorda, né? Põe os seus pés no chão, você ficou de pé? Por quê? Pela dádiva divina do nosso Senhor Jesus Cristo, pela permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai trabalhar para o seu dia a dia, né? Na luta do dia a dia, né? Porque é bíblico. Em Gênesis, lá está escrito, primeiro livro de Moisés, está escrito que no suor do teu rosto comerás teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Em Timóteo, capítulo 6, ali, versículo 7, se não falha a minha memória, está escrito também que nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar deste mundo. E o que eu quero dizer sobre isso? O tema de hoje é sobre fé. Porque às vezes a pessoa fica tão agitada para as coisas do mundo, sendo que ele esquece desse capítulo, desse versículo, meus irmãos. Né? Ele esquece do livro de Timóteo, capítulo 6, ali o versículo 7, que nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar deste mundo.
no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, também fala: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os corroem e o ladrão rouba. Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas acumulei tesouros nos céus. Como é que se acumula tesouros nos céus? Através do quê? Examinar as escrituras, conhecer as coisas celestiais, né? Você ter a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, buscar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para a sua vida. É Ele que cura, Ele que liberta, Ele que transforma, né? Ele que renova a tua mente, Ele que faz você o levantar, você abrir os seus olhos. Então, a graças ali é do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás é tão astuto que ele oprime você, ele escraviza sua mente para você ver só as coisas do mundo. Você fica preso nas coisas do mundo, você pensando só nas coisas do mundo, esquece que quem te dá o fôlego de vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a fé tem que ser no nosso Senhor Jesus Cristo, através dele, que você chega a Deus. Jesus disse, né, a palavra de Deus disse em João 14, versículo 6 ali, fala, né, que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus se não for através do Filho, que é Jesus Cristo. Então, a explicação do tema de hoje sobre fé também está escrito nesse livro de Efésios, né, capítulo 2, aí, versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha lá. Pela graça sois salvos, pelo meio da sua fé. E isso não vem de vós, isso não vem de vocês. Né? Por quê? Porque é dom de Deus. A fé é um dom. A fé é um dom de Deus que dá na sua vida. Não vem, né, das obras, para que ninguém se glorie. As pessoas acham que a fé é com obra, né, ali, para se gloriar com aquilo. Eu acho que é dele isso. Não é. Muito pelo contrário, a fé é um dom de Deus, meus amados irmãos, meus amadas irmãs, né? Então, em livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ali ao 9, a explicação sobre a fé está lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí. Sois salvos, né? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, você é salvo pelo meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. A Bíblia mostra aqui, é Bíblia, viu? Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 ao 9. E não vem das obras para que não se glorie, né? Em Romanos 10, aí, versículo 17, está escrito assim, meus amados. Desculpa. Em Romanos 10, versículo 17, está escrito assim, ó. E, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quer dizer, consequentemente, sua fé vem de ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Olha para você ver a importância da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Bem-vindo ao canal aí, @Ricardo Marcondes 1979, né? É o canal do entendimento aí da palavra de Deus, tanto na minha vida, como também na sua vida. Espero que o canal está sendo aí, né, eficaz, que o canal chega até a sua vida, chega à sua família, com a verdade, né? Não com distorcimento, que nem muitas pessoas estão fazendo hoje em dia no mundo, só para esse benefício próprio, né? Quantas denominações, meus amados irmãos, usam, né, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para tirar proveito, né? Para tirar proveito, ele usa o santo evangelho, que é de Deus, não é dele, para negociar, para vender, para mercadejar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, através das fé dos mais leigos, né? Das pessoas mais leigas. Né? A pessoa acredita, às vezes, né? Tudo aquilo que um pastor fala,
tudo aquilo que um líder religioso fala, mas o evangelho não é para ser negociado, o evangelho de maneira nenhuma é para ser vendido, conforme eles estão fazendo aí por aí nas denominações, cobram para cantar, cobram para pregar, cobram, né, coisas aí em relação aos dízimos aí, que as pessoas aí estão falando, né, nos dias de hoje, que não, o dízimo não é no dia de hoje, para os dias de hoje, né, mas porque eles usam ali o que eles querem tirar de proveito para eles, por si próprio, e fala aos irmãos, se você ter fé, vai ser abençoado. Assim, eles usam a palavra fé para os irmãos, né? Mas não é isso que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo demonstra, né? A fé tem que ser no nosso Senhor Jesus. A palavra jamais pode ser negociada. A palavra jamais pode ser distorcida. Porque a Bíblia fala que aquele que tira ou aquele que acrescenta uma só vírgula está condenado. Então, o poder da fé, meus amados irmãos, né? Vem aqui a palavra aqui, ó, a explicação sobre a terceira parte. Como a fé em Jesus afeta em nossas vidas. Como que a fé em Jesus Cristo afeta a nossa vida. A palavra de Deus mostra, a Bíblia mostra, né? Sobre a fé vence o mundo. A fé, com a fé você consegue vencer o mundo, as coisas do mundo. A fé ajuda a lutar contra os ataques do diabo, contra as ciladas do diabo em sua vida. Que ele programa para você, né, 24 horas para você não conhecer as coisas de Deus, mas a fé vence, né? O mundo e a fé ajuda a lutar contra os ataques do diabo. A fé muda a forma que você vive em sua vida. A fé muda a forma que você vive na sua vida. A fé também faz milagres acontecerem. A fé é a garantia de uma vida eterna. Olha quanta importância os detalhes da fé, né? A fé vence o mundo, a fé ajuda a lutar contra os ataques do diabo, a fé muda a forma que você vive a sua vida, a fé faz milagre acontecer, a fé é a garantia de uma vida eterna. Então você vê a importância da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né, sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? E a prova sobre a fé é essa, né? Em 1 João, capítulo 5, aí, versículo 4, está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, todas as pessoas que são nascidas de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Em Efésios capítulo 6, aí, versículo 16, a palavra deixa bem claro sobre esse assunto, sobre fé, que está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 16, que além disso, usem o escudo da fé, como qual de vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quer dizer, além disso, usem o escudo da fé. Tendo fé, ela se torna um escudo na sua vida, né? Tendo fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é um escudo. Como qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas ao maligno, né? Para completar aqui a última explicação sobre a fé, está escrito em Lucas também, capítulo 17, versículo 6. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, né, poderão dizer a essa moreira: arranca-se e planta-se no mar, e ela vai obedecer, e ela obedecerá. Quer dizer, se você tiver uma fé do tamanho de uma semente de uma mostarda, né, disser à amoreira: arranque-se e plante-se no mar, ela vai obedecer. Por quê? A palavra se cumprindo, é o poder da fé, é o poder de você confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a explicação sobre a fé, ela tem poder quando é firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não nas senhoras deste mundo aí. Quando você deposita a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador, tanto na minha vida, como também na sua vida, ela tem um poder imenso se você depositar a fé no nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas quando você deposita a sua fé nas nossas senhoras, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora da Rita de Cássia, Santo Antônio, nossa, Santo Antônio, né? Entre os nossos aí, nossos, aqueles falsos deuses aí, falsos santos, que considera santos, mas não são santos, são demônios. Quando você deposita a sua fé, deixa de depositar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo e começa a depositar a sua fé nas nossas, é como se a morte de Jesus Cristo pela cruz, o amor que Deus teve sobre o Filho dele, que enviou, né? Como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 6, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho unigênito para que todo nele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Em João, né, 14, versículo 6, está escrito também que ninguém vem ao Pai se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não confiar, se você não depositar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador para a tua vida, deixar de crer no nosso Senhor para crer na Nossa Senhora, é uma blasfêmia, uma anátema, é uma maldição, né? Porque o amor de Jesus Cristo, lá na cruz, né, que eu disse no vídeo anteriores, que ele levou soco, ele levou chicoteadas, mais de 33 chicoteadas, né? Cuspiram em Jesus, no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Chicotearam o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi, né, carregou aquele peso imenso da cruz. Né? Quem carregou o peso da nossa cruz? Da cruz pesada? O nosso Senhor Jesus Cristo, pelas ruas lá de Israel, em Jerusalém, né? Levou soco, né? Foi humilhado pelos soldados romanos. Tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós temos que agradecer e depositar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo supera todas as coisas, meus amados irmãos. Porque ele veio para a remissão dos nossos pecados, ele veio, né, para que pudéssemos ter a vida eterna. Como que podemos deixar, né, que a nossa fé vai para outros aí, ou outras nossas aí, as quais não se encontram, né, nem de Gênesis até Apocalipse, não encontram, né, a palavra Nossas Senhoras aí, né? E a Bíblia diz claramente, né, se você deposita a sua fé, as nossas ali, você está sacrificando a sua fé não a Deus, mas aos demônios. A primeira carta de Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 10, ali, versículo 20, ele diz, né, que os gentios sacrificam a sua fé não a Deus, mas sim aos demônios. E o versículo 21 não tem como sentar, né, com Deus e com os demônios, né? Tomar o cálice ali com Deus e com os demônios ao mesmo tempo. Não há como, não há possibilidade. Ou você crê que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, tanto na minha vida como na sua vida, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, né? Bem-vindo ao canal aí, @Ricardo Marcondes 1979, né? O poder da palavra, o poder da fé. O tema bíblico hoje é fé, o poder da fé na minha vida, o poder da fé na sua vida, no nosso Senhor Jesus Cristo. E não nas Nossas Senhoras aí, que a Bíblia mostra com clareza. Não devemos depositar a confiança nas nossas, e sim no nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara que se você depositar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né, claramente, meus amados, a Bíblia ela é clara, né? Ela não tem curva. Então, lá, vamos lá. Efésios 2, versículo 8 ali, está escrito, né? Porque pela graça sois salvos
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Não vem das obras, né? Para que ninguém se glorie, você tem que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por quê? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que cura, que liberta, que transforma a minha vida, transforma a sua vida, né? Que te dá paz, que te dá alegria, que faz abrir teus olhos de manhã, que dá o fôlego da vida para você. Então, tudo isso que Jesus faz por nós, nós devemos a Ele, não ao nosso Senhor Jesus Cristo, e não a nossas. As nossas aí, deste mundo, não tem mérito nenhum. Muito pelo contrário. Você está sacrificando a sua fé, não a Deus, vai ser ao demônio. Está escrito. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e ao 21 ali. Então, começa a depositar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que você vai ser salvo lá. Porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Se você ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, sois salvos. Tanto você como a sua família. Atos 16, versículo 31, está escrito: crê no nosso Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É crer no nosso Senhor, não na nossa. Então, é o tema de hoje, bíblico, sobre fé. Para você que está aí, espero que a mensagem, né, seja importante na tua vida. A mensagem, o tema bíblico de hoje é sobre fé, né? A palavra é poderosa, né? É a fé, né, que vence o mundo, é a fé que ajuda a lutar contra os ataques do diabo, é a fé que muda a forma que você vive a sua vida, é a fé que faz milagre acontecer, é a fé que dá garantia da vida eterna. Tem coisa melhor do que a vida eterna, através da fé do nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem, meus amados, né? O mundo oferece aí, né, a riqueza do mundo, mas a importância de você examinar as Escrituras, conhecer o que é de Deus, através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançará a vida eterna, né? A recompensa da vida eterna é bem maior do que todo o ouro, toda a prata deste mundo. Então, o tema de hoje é o poder da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, a fé vence o mundo, a fé ajuda a lutar os ataques do diabo, a fé muda a sua vida, a fé faz milagres acontecerem, a fé é a garantia da vida eterna, né? Então, e a prova sobre isso que em João 5, versículo 14, 1 João 5, versículo 4, né? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence as coisas do mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você pode, né, vencer as coisas deste mundo através da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em Efésios 6, versículo 16, que além disso, use o escudo da fé, como qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas. Você pode usar o escudo da fé, através do escudo da fé que você carrega em você, através da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para você sair das setas do inimigo, né? Então, o tema de hoje, meus amados irmãos, espero que você faça uma reflexão, que você tenha sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é importante o poder da fé, né? A palavra, o tema de hoje é fé, né? Consequentemente, a fé por se ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que você consegue, né, ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai na fé dos outros aí, de outras que não consistem na palavra do Senhor. A Bíblia diz que não, você não pode ter fé em outros deuses, né? Em Romanos 1, versículo ali 25, diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o eterno Deus aí. Quer dizer, as pessoas deixou de ter fé no nosso Senhor para ter fé nas Nossas Senhoras aí. Então deixa de doidice, deixa de loucura, começa a examinar as Escrituras Sagradas e seja grato por tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por você na cruz, o soco que levou, né? Foi cuspido, foi humilhado, foi escoteado, tudo por amor à minha vida, à vida sua, né? Através do que hoje nós devemos dar-nos graças, né? Ser grato a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, tanto na vida que Ele viveu aqui, na cruz. Ao abrir os nossos olhos, devemos dar graças, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, através da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, não nas nossas, tá? É o tema de hoje bíblico, sobre o poder da fé do nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida e também na sua. Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Quem gostou do canal, da mensagem de hoje, o poder da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, dá um like, compartilha o canal, se inscreve no canal. Caso você não queira, também não tem problema, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja também na sua vida, né? Te iluminando, te protegendo, te guardando, né?
nas ciladas do inimigo, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar sobre a sua vida para você ter fé somente no nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fecha teus olhos aí e vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, o tema de hoje é sobre bíblico, né? É o poder da fé no nosso Senhor, né? Que é a tua presença sobre a minha vida, sobre a vida de muitos milhões de pessoas que estão vendo o canal aí, para que sejam abençoados pela graça do nosso Senhor, para que tu venhas, ó Pai, iluminar a mente, dar essa sabedoria do entendimento da tua palavra, para que tu venha conceder aí a tua graça, Senhor, para que possamos cada dia mais, né, ter fé no nosso Senhor e não nas nossas senhoras aí, deste mundo, a qual é a invenção que as pessoas colocaram na mente humana, para distorcer o que é verdadeiro de Deus, né, o que é verdadeiro da tua palavra. Não existe, de Gênesis até Apocalipse, as palavras Nossas Senhoras, ter fé em Nossa Senhora, e sim no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador, né? É o único que pode chegar até Deus através das suas palavras, como está escrito em João 14, versículo 6, que ele disse: ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Que assim seja, Pai, pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um dia iluminado, abençoado, que a palavra chegou até você, né? Que você tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que te liberta, é Ele que te cura, é Ele que transforma a sua vida, e que a paz venha reinar sobre você, que dê o entendimento para que você possa crescer nas coisas do alto, não nas coisas deste mundo, somente nas coisas deste mundo, porque esse mundo é do maligno, esse mundo já é passageiro, esse mundo, né, você tem que ter um conhecimento das coisas do alto, como diz lá em Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Que você tenha um dia iluminado pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados?